Estamos de volta com o nosso entrevista coletiva aqui pela nossa TV Assembleia. Para você que está chegando agora, nós estamos no segundo bloco do programa e estamos recebendo nessa oportunidade a doutora Michelle Marie, que é presidente da Abracrim, aqui no estado de Mato Grosso, e ouvidora nacional também da Abracrim. E a Abracrim está realizando, e realizará, aliás, nos dias 29 e 30 de outubro, o terceiro encontro da advocacia criminal aqui no estado de Mato Grosso. Vários painéis vão ser expostos, discutidos, debates vão acontecer e muitos convidados de renome da advocacia estarão participando nessa oportunidade. No bloco anterior, estávamos terminando, abordamos alguns temas que fogem um pouco do conteúdo desse encontro, mas de certa relevância, né, como a questão da prisão em segunda instância. A doutora Michelle Marie fez a sua exposição e o Chico ficou com algumas dúvidas. Eu queria colocar mais alguma coisa a respeito do que foi. Eu queria aproveitar justamente, Narbal, para aprofundar um pouquinho nessa dicotomia que a gente tem, porque a doutora explicou muitas vezes que os prazos estão previstos, aqueles instrumentos estão na legislação e o advogado faz uso daqueles instrumentos e cumpre os prazos. Quem não cumpre os prazos são as outras instâncias, digamos assim. As outras partes. As outras partes envolvidas no processo judicial. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas, a gente percebe aí que tem algumas coisas que eventualmente podem parecer para nós leigos insignificantes. Por exemplo, fulano de tal, o delator se manifestou por último no processo e quem deveria ter se manifestado era aquele que delatado. O delatado, etc. Estou ilustrando com um aspecto específico aqui, mas não é só ele. E aí eu queria colocar essa questão. Como é que isso acaba contribuindo para a sensação de impunidade? Porque, na verdade, as pessoas querem ver o criminoso preso. Sim. Ah, foi preso, então aí está punido, etc. Tal. E, em outra medida, a garantia do direito individual das pessoas perante o poder do Estado. Tá, especificamente nessas questões onde existe uma delação, a gente tem que levar em consideração que uma delação ela é feita por supostamente um participante daquele que cometeu um ilícito, ou seja, normalmente ocorre onde existe uma organização criminosa. Como parte também de uma organização criminosa, de um agente que provavelmente participou de um ilícito, e ele está acusando ali um outro coautor, né, normalmente funciona assim, ou esse outro coautor ele tem o direito também de se defender daquelas acusações, mesmo porque eu sou bem, como se diz, resistente à questão da delação, porque, no meu entendimento, ela até é um estímulo para a própria prática do ilícito. Porque aquele que vai praticar o ilícito, ele pensa, se der merda aqui, desculpa o palavreado, claro, mas se der merda aqui, ele vai delatar. E aí ele fica com os benesses ali que são dados de uma possível delação e joga na fogueira o demais, né? O seu outro coautor. O parceiro. Exatamente. Então é assim que funciona. E aí, nesse caso, aquele que está sendo delatado, ele tem realmente, por uma questão processual, o direito de falar por último, porque quem fabrica uma acusação, quem vai a fazer uma acusação, ele tem que provar essa acusação, já começa pelo Ministério Público. Então, aquele que está sendo acusado, ele tem o direito de se defender por último daquela acusação que lhe é imputada, inclusive numa delação. Senão, isso daí não acaba violando o próprio contraditório e a ampla defesa, que também é uma garantia constitucional. Mas, infelizmente, a nossa Constituição hoje é o que menos está valendo no nosso país. Agora, só para a gente finalizar, eu vou pedir licença para encerrarmos esse tema, porque temos outro e temos ainda alguns aspectos do terceiro encontro que eu gostaria de abordar. Acho que nós fizemos você fez até uma colinha aí, né, Chico? Também eu fiz uma colinha para falarmos sobre. Não são muitos recursos, doutora Michelle? Recursos, embargos, etc. Teve um cidadão aí, eu não vou também falar nome, que desviou um dinheiro lá do Rio de Janeiro, um grupo de fiscais, não estou falando de político, um grupo de fiscais. E, diga-se de passagem, só foi descoberto porque para onde estavam desviando o dinheiro e mandando para um paraíso fiscal, as autoridades de lá
entraram em contato com as daqui, porque as daqui não tinham percebido. E foram quase 50 milhões de reais. E eles, enfim, teve um deles que entrou com 36 recursos. Isso, eu não estou dizendo no fim das contas, o que aconteceu? Seja ilegal. No fim das contas, ele acabou conseguindo, como diz se livrar solto. Né? Veja bem, Narval, você até comentou que talvez o direito criminal não fosse um dos mais importantes. Não é puxando a sardinha por atuar na área criminal, mas ele é o mais importante. Sim, eu queria dizer justamente Você sabe até isso. por quê, Narval? Porque o direito em si, quando o Estado tomou para si esse poderio, né, de regulamentar o que a gente pode ou não fazer, ele quer proteger o segundo bem jurídico, né? Ele discute o segundo maior bem jurídico. O primeiro bem jurídico mais importante é a vida, o segundo é a liberdade. É o mais importante. E também, sim, dentro do próprio direito criminal, se discute o primeiro bem jurídico mais importante, que é a própria vida, que está ali prevista em caso de uma violação, né, matar alguém. Então, também é previsto no direito criminal. Então, ele realmente é o mais importante de toda a seara jurídica. O direito criminal, ele tem uma importância maior. Os recursos criminais, eles são bem menores que os recursos civis, né? Então, como eu digo, eu como uma advogada que trabalha com defesa, eu não vejo essa necessidade de extirpação de direitos, de discussões de realmente se aquele fato foi praticado, como ele foi praticado, se ele foi praticado conforme está argumentado, porque muitos erros jurídicos existem. Já começam lá no inquérito, faz o inquérito. Infelizmente, na própria investigação existem falhas. E o que mais assim surpreende é a resistência de algumas pessoas, Narval, às vezes, em relação até um dos painéis que nós vamos discutir sobre a investigação defensiva, né, que a OAB fez uma resolução onde ela autoriza, né, ela determina que pode haver uma investigação pela defesa também. Porque a defesa, ela, na fase investigatória, como ela é inquisitorial, ela é uma investigação feita apenas para se coletar, para a acusação em si, para se coletar uma determinada prova. Ela deveria ser dessa forma, mas ela acaba sendo para uma acusação. E a investigação defensiva, ela vem justamente para contrapor, trazer as provas também necessárias, que muitas vezes podem perecer com o tempo, e aí elas têm que ser realizadas desde o momento daquele ilícito. E essa resistência também à regulamentação do abuso de autoridade. Querem sempre criar normas punitivistas com grandes penalidades, mas não se querem trabalhar da maneira com que a legislação determina e com respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, aos direitos das pessoas e dos cidadãos. Quando a gente fala aqui ao respeito ao cidadão, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não cometo crime, eu estou muito alheio a isso tem que ser feito assim mesmo, tem que chegar batendo, tem que chegar ameaçando. Só que acontece, Narval, que não é uma nem duas pessoas. Recentemente, essa semana, aconteceu o caso de um sujeito, não sei se vocês acompanharam, que ele levou uma surra e não era ele que tinha praticado o ilícito, né? Porque, infelizmente, ainda no nosso país existe o estereotipo do criminoso, né? E aqui eu não estou falando do criminoso, porque também a mídia hoje ela divulga muito a questão do criminoso que pratica a corrupção, que é o grande criminoso que está envolvido na política. Mas isso é considerado, esse crime é considerado 1% dos outros crimes, né? E os outros crimes ficariam para aquele estereotipo que é aquele de classe mais baixo, desvantajada, desavantajada e com uma aparência física histórica, né, de criminoso, infelizmente. Agora, essa questão também desses 1% aí, é bom que se diga, né, que o rombo, o dano causado do ponto de vista social, ele é milhões de vezes maior do que o dano causado por 100 gramas de maconha, com certeza, 200 gramas, sei lá. Na verdade, não estou dizendo que não deva ser também punido e levado às barras do judiciário para que as providências sejam tomadas. Mas esses insignificantes 1 ou 2%,
Não, ele de significante não tem nada, né? Eu porque digo, na pode verdade em números, né? Né? Mas é que eu digo de uma questão só do estereotipo daquele que é acusado, sim. né? Porque o do crime organizado que é envolvido são pessoas de grande estirpe, e né? às vezes com vários até valores. Isso é até status, o cidadão... Mas o que isso envolve inclusive a própria aplicação do sistema penitenciário, porque aquele que desvia o dinheiro que é da população, porque hoje, sinceramente, está difícil a gente sobreviver, né, Narbal? Porque a gente paga tudo, a gente paga desde a energia, da água que a gente bebe, eu acho que até o ar que a gente respira nós bebemos, tudo que nós compramos a gente paga imposto. Até então, energia solar já estão querendo taxar também. Tudo é taxado. E aí na hora de aplicar esses recursos, inclusive para o próprio sistema penitenciário, para o próprio sistema criminal, para a própria justiça funcionar e ter melhorias, porque esse atraso judicial, eu não estou colocando aqui dizendo que é o juiz com preguiça de trabalhar, não é isso. Demanda que é muito grande. Existe uma demanda muito alta que não existe corpo suficiente para trabalhar adequadamente e se dá às pessoas, à sociedade, que somos um todo, aquela resposta necessária. Então, ele atinge a educação, que daí a educação ela já é um dos fatores mais preponderantes que trazem a criminalidade, porque a ausência dela ela aumenta a criminalidade. Então, é todo um sistema que está interligado a esse 1%. Se a gente for ver também, por outra banda, a questão da dificuldade dos tribunais, da justiça, do aparelhamento, para que possa dar cabo nessa marcha processual que muitas vezes para. Nós temos no início também, é bom que se diga, eu falei a questão que foi citada aqui por um ministro com relação ao número pequeno do que é denunciado, do universo que ele falou lá de 600 mil homicídios em 10 anos, 60 mil por ano, mas a polícia também muitas vezes é desprestigiada pelos governos. A gente está vendo aí delegacia sendo fechada aqui no próprio estado, né? A gente está vendo também a situação das delegacias que existem. Às vezes não tem papel, não tem material para higiene ali do ambiente, né? Onde pessoas trabalham, né? Então, realmente é bom que se pese tudo isso. Não tem, Narbal. E o advogado criminalista, que é o que convive com isso, ele convive com os agentes também, os outros agentes que eu digo, desde agente penitenciário, ao delegado, ao investigador de polícia, ao escrivão, ao juiz, ele sabe exatamente isso. Você chega numa delegacia que ela está sucateada, que é aquele também que investiga não possui recursos para fazer uma investigação adequada, não existe pessoas para se fazer suficientes para se dar atenção a determinados ilícitos, e aí é como se houvesse, de certa forma, até uma questão de sorteio, de qual é o caso que existe mais preponderância numa investigação, entendeu? E aquele sujeito, talvez, que aí já voltamos, aquele que tem menos condições, ele não vai ver a justiça dele sendo feita, porque somente aquele que tem o maior recurso é que vai ter amparado ali de uma melhor forma qualquer injustiça que tenha sido cometida com ele, porque ele vai ter recursos de estar realmente buscando que ela seja realmente aplicada. Vai ter recursos para poder impetrar recursos. Também. Doutora, tem um tema que orienta um dos painéis, etc., do encontro, que é a questão do sistema carcerário e contribuição do sistema carcerário para reincidência criminosa. É meio contraditório isso, né? Porque nós acabamos de falar aqui da sensação de impunidade. As pessoas querem ver o criminoso preso. E aí, a hora que ele vai preso, ele está, na realidade, aumentando a reincidência. Deixa eu fazer uma colocação, Chico. Eu acho que, no caso, nós não estamos não é mais só sensação de impunidade. É impunidade mesmo, né? Sim. Em alguns casos. Veja bem, essa questão da punição que foi adotada pelo Estado, né, de retirar o sujeito e colocar dentro de um muro, né, de uma muralha, ela é relativamente ineficaz. Primeiro, porque a partir do momento que nós temos... É que a sociedade ela costuma ver crime como determinados crimes
comuns, homicídio, estupro, o latrocínio, né? Então eles entendem que o crime seria só esses. Nós temos mais de 300 crimes previstos na nossa legislação, tanto no Código Penal como legislação esparsas, né? Então nós temos uma vasta penalização aí de vários comportamentos que o ser humano pode ter. E aí, ao ser colocado, de repente, um sujeito que praticou um ilícito de menor potencial ou pela primeira vez em convívio com determinadas pessoas que já estão contaminadas por esse sistema, acaba angariando soldados realmente para que esse sistema se perpetue, esse sistema contrário se perpetue. E são lugares realmente que não contêm a necessária ressocialização que a legislação prevê. Por isso que eu digo, a legislação ela é boa, mas ela, quando se previram isso, eles não previram como aplicar isso. A aplicação então, que deixa... é uma coisa extremamente falha, com muita tortura, com vários casos de denúncias de tortura em todo o país, com situações gravosas em que só embrutecem ainda mais aquele sujeito que praticou um ilícito. Ele não se vê mais em condições de ser reinserido efetivamente na sociedade. Ele se vê um sujeito excluído e que acaba realmente indo para o crime, indo para a vida criminosa, porque é a opção que ele tem de exclusão. A única que ele tem. É de exclusão. Ele aprendeu até como se... É por isso que eu falo sempre que a educação ela é o primordial, né? Tudo vem da base de uma educação sólida. Então, aquele sujeito que tem uma oportunidade de ter valores educacionais melhores, eles vão atuar, né? A grande maioria vai atuar de uma maneira mais adequada. Mas se ele entra para uma escola do crime, a opção dele é continuar no crime. Nabal, agora eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse a pergunta relativa ao painel que você vai participar lá. Não, nós vamos participar, nós somos convidados, a doutora Michele e a Abracrim, acho que em outros painéis também, buscaram a colocar luz, trazer a lume a participação da imprensa, né, que muitas vezes, vamos aqui sermos honestos, muitas vezes ela acusa, julga e condena um cidadão que, ao final, até mesmo ali do próprio inquérito, vai ser inocentado. Às vezes não é nem levado à justiça, não é denunciado, e se vai a júri, muitas vezes é inocentado. E a imprensa tem um papel muito importante, é uma coisa muito séria, como a doutora falou, a questão do direito criminal e as questões relacionadas à justiça criminal, tem que ter um pouco mais de senso, um pouco mais de tato e sensibilidade para, na hora de publicar uma matéria, um determinado crime, ou o agente, né, desse crime que está sendo a ele imputado a responsabilidade, a culpa, a gente tem o cuidado de, primeiro, se inteirar do que está acontecendo. Consciência e não entrar... da sua responsabilidade. Exatamente. Né? Porque a gente vê realmente, não estou dizendo, tem muitos jornalistas sérios, e não é só aqui no Estado, não é só lá no interior que acontece muitas vezes o exagero ou naquele afã de dar o furo de reportagem, praticar algumas injustiças. A grande mídia, inclusive de renome aí, a gente já viu casos aí absurdos, né? De apontar, e teve um caso, até o doutor Elias Matar foi o patrocinador de uma causa que vai ser tratada desse painel. Eu estou falando daquela questão de uma médica lá no sul do país, que a ela foi imputada a culpa por uma série de mortes, como se ela estivesse praticando homicídios reiteradamente, né? E não era verdade. No final das contas, ela foi inocentada no processo. Antes da doutora responder, deixa eu colocar Isso aí repercutiu muito na mídia. Deixa eu colocar uma outra pimentinha nesse molho aí também, é a questão das mídias sociais. Sim. Porque hoje em dia, além da imprensa, todos nós temos acesso, através das mídias sociais, para relatarmos aquilo que a gente quer, etc. Então, eventualmente, também coloca-se lá uma acusação e aquilo toma uma proporção gigantesca, acompanhado pela imprensa, etc. Doutora. E só mais uma colocaçãozinha para mim. Deixa ela falar, senão eu vou perder o raciocínio. É que, de um lado, tem o direito à liberdade de expressão, o direito ao acesso à informação, tá de um lado,
e do outro lado está o direito à imagem, à preservação da privacidade, ambos, né, presentes aí, previstos na Constituição. E vai ser debatido esse tema. Exatamente. Narbal, eu até compreendo, e nós vivemos num mundo capitalista, né, onde cada um tem a sua busca pelo capital. E claro que a imprensa, de certa forma, também ela busca o que lhe aproveita, né? Então, aquilo que traz realmente audiência para as suas divulgações. Baseado nessas questões, infelizmente, nós temos determinadas situações que acabam prejudicando sobremaneira as pessoas. Nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós lidamos com o ser humano, com a vida do ser humano. Nós temos um caso de um reitor em Santa Catarina que suicidou pela acusação injusta que foi feita a ele, né? Então, o Cancelier, ele acabou tirando a própria vida porque ele não suportou uma prisão ilegal que foi cometida contra ele e ele se sentiu numa situação de acusação pela imprensa também tão constrangedora que ele acabou tirando a própria vida. Imagina, uma pessoa que é um reitor de uma universidade de Santa Catarina, o conhecimento que ele tinha, a humilhação que ele passou, né, então ele não aguentou. Então, é destruir as vidas. Na verdade, a fofoca, ela é fofoca desde que o mundo é mundo. As pessoas precisam aprender a se respeitarem. E a maior responsabilidade hoje que se tem, e um dos maiores poderes é da imprensa, porque a imprensa é formadora de opinião. Mas com essa tecnologia que hoje ela está extremamente expandida, todo mundo acha que pode dar opinião sobre tudo sem conhecer nada. E isso é perigoso, isso é destruir vidas. Isso tem que ser dado atenção. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do programa, só para arrematar, Chico, tem outra questão. Muitas vezes essas denúncias, ou falsas denúncias, ou fomento a denúncias inverídicas, elas são dadas uma exposição maior, e aí se prova que realmente eram em verdade, que aquele cidadão não devia nada disso. Onde é que você já leu e viu em destaque se falando a respeito de que o fulano não tinha culpa ao final de um processo? Onde ele foi ali escrachado, né? Enfim, é realmente uma questão muito séria, é um dos painéis apenas desse terceiro encontro que acontece dia 29 e 30 aqui em Cuiabá, no Teatro Sulmira, aqui ao lado da AL. Doutora Michele, deixo microfones e câmeras para a senhora, para as suas considerações finais, e agradecendo mais uma vez a sua presença e o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, novamente por estar podendo aqui compartilhar com vocês um pouquinho que seja da área criminal. Agradeço você ter aceitado participar desse painel. O Chico também está convidado, está participando lá do nosso evento, e todos vocês que estão ouvindo a TV Assembleia estão convidados também a participar desse evento. É bom a gente buscar conhecimento para a gente poder opinar, para a gente realmente ver todos os lados da moeda, e é isso que o evento vai trazer, todos os lados da moeda, com respeito a todos os entes que compõe o sistema judiciário. Então, eu convido você que, mesmo não seja da área do direito, participe desse evento. Obrigada. Obrigado, nova doutora. Chico, obrigado pela companhia, pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou. Hoje também. Você falou o suficiente? Não. Não, ainda não. O senhor ainda me deixou falar pouco. Não, mas certo. Nós estamos aqui para ouvir a doutora Michele, não a minha opinião. Mas o que importa aqui é que, mais uma vez, tratamos de temas de interesse público, né? Cumprimos a nossa promessa lá no início. E eu queria encerrar dizendo que conhecimento nunca é demais e é uma coisa que ninguém vai tirar de você nunca na sua vida. Então, vale a pena participar. Bom, nós ficamos então por aqui com as palavras do Chico e as considerações da doutora Michele. Eu me despeço do meu amigo telespectador e da minha amiga telespectadora. E nos encontramos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até lá.